Você sabia que a forma como as crianças lidam com o dinheiro está profundamente enraizada na estrutura do cérebro e no comportamento humano? Prepare-se para uma viagem fascinante pelo mundo da educação financeira infantil na perspectiva das neurociências e do comportamento, onde vamos desvendar segredos surpreendentes e revelar estratégias poderosas para moldar o futuro financeiro das próximas gerações. Pronto para desafiar as suas convicções e explorar novos horizontes nesta jornada única e reveladora? Vamos a isso! Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês. Na realidade, o primeiro episódio da segunda temporada. E tal como prometido, esta segunda temporada traz convidados espetaculares. E como não poderia deixar de ser, eu vou começar com uma convidada para mim muito especial, da quem eu sou, acho eu, a fã número 1. Não deve ser porque ela tem filhos, portanto provavelmente os filhos serão os primeiros. Mas deixem-me apresentar. Eu sou a Cristina Judas, sou educadora financeira infantil e serei a vossa mentora e guia nesta jornada financeira. Karina, muito bem-vinda. É um gosto ter-te aqui. Sabes que eu sou tua fã. Por tudo aquilo que tu és, que tu representas, da forma como tu transmites as mensagens e obviamente pelo tema que tu tanto trabalhas, ainda por cima dentro da área da educação. Vamos falar aqui um bocadinho sobre esta questão das neurociências e comportamento? Bora lá. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Retribuo toda a admiração que é o teu trabalho. Eu acho que tens feito um trabalho incrível e espero que seja só a sementinha e que estejamos aí prontos para ver uma série de coisas para a frente. Parabéns. Obrigada, Karina. Obrigada. Então eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Karina. Já sabem que eu sou suspeita, mas de qualquer das maneiras eu tentei me esmerar, mas eu acho que mesmo assim isto não representa tudo o que a Karina faz e é. Karina Lobato Faria é uma especialista em neurociências e comportamento com uma trajetória com mais de 15 anos dedicada à promoção do neurodesenvolvimento e saúde mental. É fundadora da clínica Saber de Mim, autora do livro Intervenção em Psicologia Clínica, e é psicologia clínica, não é? Isso mesmo. E enquanto mentora e coach ajuda empreendedores a encontrar a verdadeira liberdade. É ainda formadora de professores desde 2009, tem sido uma voz muito importante na aplicação da neurociência na educação, preparando o terreno para uma inclusão mais eficaz dos alunos numa sociedade em constante evolução. O seu compromisso é com todos os educadores que sonham em construir práticas educativas intencionalmente pensadas e comprometidas com o desenvolvimento saudável e feliz das crianças que educam. Karina é uma líder visionária que está a moldar o futuro das neurociências aplicadas à educação e ao bem-estar infantil. E foi ainda uma das nossas especialistas convidadas do Unlock Money, um programa inédito e completo que transforma mentalidades e comportamentos, contribuindo assim para o sucesso das gerações futuras. Karina, mais uma vez é um gosto ter-te aqui. Igualmente. E não podia começar de outra maneira, que é o que é a neurociência e qual é que é a sua contribuição para a aprendizagem? Ok, talvez seria mais indicado falarmos em neurociências, porque na verdade existem várias ciências que contribuem para o estudo do cérebro, desde uma área mais médica até uma área mais sociológica. Portanto, no fundo é um conjunto de ciências que têm como objetivo estudar o cérebro na sua vertente comportamental. Esta é a definição mais simples de neurociências. E a neurociência aplica-se em tudo aquilo que nós possamos imaginar, em negócios, em transformação humana, na educação, na saúde mental, na saúde económica do nosso país, porque na verdade tudo aquilo que está no ambiente humano foi construído por mentes humanas. Então o grande objetivo da neurociência é perceber como é que esta mente se constrói, como é que nós podemos contribuir para uma construção cada vez mais intencional desta mente. É isso que me fascina nas neurociências, não é? Karina, e qual é que é a ligação que nós podemos fazer do neurodesenvolvimento infantil e a educação financeira? Toda. Olha, nós podemos começar assim com esta frase que eu acho que ajuda a perceber bem o porquê de nós aplicarmos e de estudarmos a neurociência no desenvolvimento infantil, que é esta questão de a nossa mente é o produto da nossa experiência.
Não é? A forma como nós experienciamos todas as situações da nossa vida molda a nossa mente. E a nossa mente depois é produto disso e acaba por transformar também a forma como nós vivemos a nossa vida. Porquê é que isto se liga à literacia financeira infantil? Porque eu acredito que quando nós educamos uma criança com alguns pilares que estão dentro da literacia financeira infantil, nós estamos a contribuir voluntariamente para que aquela mente esteja mais apta a viver a vida adulta. Okay? Isso é aquilo que eu acredito que mais traz a literacia financeira infantil. Mais do que só gerir dinheiro, isso para mim é uma consequência. Para mim, o que é absolutamente imprescindível é a forma de nós estarmos a possibilitar as crianças viverem uma experiência na infância que vá contribuir para eles serem adultos capazes de gerar riqueza. Isso para mim é o maior contributo da literacia financeira infantil. E tu fazes aqui uma ligação que eu acho que é óbvia, mas para muitas pessoas não é, que é tu conectas as neurociências ao comportamento. Certo. Podes-me dar um exemplo de como é que os princípios neurológicos influenciam as decisões financeiras nas crianças? Sim. Quando tu convidas uma criança a tomar decisões do que fazer com o dinheiro dela, não é? E tomar uma decisão é sempre escolher alguma coisa em detrimento de outra, senão nós não temos uma decisão. Quando nós convidamos a criança a viver essa experiência, na verdade nós estamos a convidá-la a integrar o seu cérebro. Nós temos duas regiões muito importantes no nosso comportamento. Regiões mais límbicas, que estão muito responsáveis por disparar face às nossas emoções, e o pré-frontal, uma estrutura que está atrás da nossa testa e que é responsável pelo nosso comportamento voluntário, dirigido a metas, com um objetivo. E quando nós convidamos uma criança a tomar uma decisão, principalmente se essa decisão implicar perder alguma coisa, nós estamos a convidar a que essas duas estruturas dialoguem com mais qualidade. Então imagina assim, é o momento em que nós estamos a convidar os circuitos neuronais dos nossos filhos a integrarem essas duas estruturas neuronais. Estruturas límbicas com estruturas corticais, nomeadamente do polo frontal. E isso é importante porquê? Porque isso está na base da estrutura neuronal que nos vai permitir lá à frente adiar a gratificação, tomar decisões ponderadas, gerir as nossas emoções, numa discussão não ir partir para a agressão e termos a mente capaz de ouvir o que os outros estão a dizer de uma forma mais receptiva. Portanto, há uma série de coisas que lá à frente, e mesmo enquanto crianças, cada vez que nós permitimos que uma criança tome essa decisão, nós estamos a convidá-la a estruturar a sua mente. Fez sentido o que eu estou a dizer? Sim, na prática, ao fim e ao cabo, estás a explicar aquela velha questão que, por exemplo, Daniel Kahneman explica muito, entre a linguagem do sistema 1, não é? E do sistema 2. Sem dúvida. Não é? Portanto, na prática foi a tua explicação de como é que estes dois sistemas, que ele chama sistemas, não sendo, obviamente, aqui foi uma simplificação de linguagem, de como é que eles têm que comunicar e como é que tu, ao fim e ao cabo, consegues expor. Já agora, queres tu explicar? Sim, nós temos automatismos na nossa mente que nos fazem agir por impulso e rápido, não é? E nós precisamos disso, porque o nosso cérebro serve para nos adaptar à vida, não é? Que é o pensar rápido. Mas o pensar rápido torna-nos reféns de tudo aquilo que nós já sabemos e que já está automatizado no nosso cérebro. Então esse pensar rápido não é espetacular para uma série de decisões que nós temos que tomar, chamadas as decisões assim de senso comum, ponderadas. E esse seria o sistema de pensar devagar. E quando nós convidamos os nossos filhos a agir supostamente com o pensar rápido, que é, eu quero aquilo, não, mas espera, eu também quero aquilo, caramba, agora o pensar rápido não dá, porque o pensar rápido faria-nos querer as duas. Então nós temos que convidar o nosso filho a pensar, ok, tu queres as duas, não podes ter as duas, mas vamos lá pensar em vantagens de uma, vantagens de outra, o que é que tu estás disponível para perder numa, o que é que estás disponível para perder noutra. Então repara, o que nós estamos a convidar o nosso filho a fazer, ou as crianças a fazer, é a acionar o circuito do pensar devagar. E, na verdade, isso recruta outras regiões cerebrais que têm que lá estar disponíveis e integradas no nosso comportamento para que, mais à frente, eu consiga aplicar isso a outros momentos da minha vida, enquanto adolescente, enquanto adulto e para sempre. E é dessa forma que, ao fim e ao cabo, todo o nosso sistema de crenças, não é ali construído mais ou menos ali até à primeira infância, 6, 7 anos. Mais coisa, menos coisa. Depois há umas que se podem desenvolver mais tarde.
Mas dessa forma, nós ao fim e ao cabo, ao fazermos, ao estimularmos estes sistemas, também estamos de alguma forma a ajudar a criar aqui hábitos, não é? Que mais tarde também se podem estar instalados no nosso sistema mais rápido, mas cuja resposta já é mais assertiva, digamos isso assim. Mesmo, é isso isto mesmo, também, isso não é? mesmo. Aquilo que nós fazemos repetidamente, o nosso cérebro percebe, e que tem bons resultados para o meu cérebro percebe assim, se calhar isto é interessante, vou automatizar. É um repertório comportamental interessante, então eu vou automatizá-lo. Porque, na verdade, o nosso cérebro quer nos proteger a todo momento, não é? E quando nós lhe mostramos que tomar decisões até pode não ser assim tão difícil, como que o nosso cérebro vai ganhando essa representação de que, ok, isto é fazível. E se isto é fazível, eu vou automatizando, vou facilitando. Eu fico como que menos refém do gasto energético do meu pré-frontal. O meu pré-frontal é aquela zona do meu cérebro que entra naquela ruminação do deves, não deves, fazes, não fazes, analisa bem. O anjinho mau e o anjinho mau. É aquilo que nos permite um pensamento de ordem maior, não é? É aquele pensamento de, eu agora criei isto, mas lá no futuro se calhar eu quero outra coisa. Como é que eu consigo conciliar estas duas coisas? E este sistema é muito importante, mas é muito caro para o meu cérebro. Gasta muita energia para o meu cérebro. Então, eu tenho tendência a automatizar aquilo que correu bem. Então, há uma série de decisões que nós, se calhar, olhássemos 5 anos atrás, nos pensávamos, meu Deus, aquilo custou tanto há 5 anos atrás, e agora faz parte, não é? Se calhar na área, na carreira do empreendedor, se calhar nós vemos isso muitas vezes acontecer, não é? Decisões que lá atrás eram tão ruminativas e que agora fazem parte. Porque nós conseguimos, pela prática, automatizar uma série de comportamentos pela repetição, e sempre que eles correm bem, o meu cérebro diz, ok, bora lá, vamos fazer mais disto. Até porque o meu cérebro ter a noção de que supera desafios é muito gratificante para o meu cérebro. E eu quero mais disto. Então, quando nós permitimos às crianças perceberem que afinal sabem tomar boas decisões, eles vão querer tomar mais decisões. Não é? Porque sentem o êxito e o sucesso de terem resolvido aquele desafio, terem superado aquele desafio. Então, é uma experiência enriquecedora também para eles, não só agora que conseguem tomar aquela decisão, mas também lá à frente, quando o cérebro se reconhecer como um decisor. Isto é uma coisa muito importante. É que há cérebros que não se reconhecem como decisores. E os cérebros que não se reconhecem como decisores ficam à espera que os outros tomem decisão por eles. E eu não acredito que nós possamos construir riqueza, e tu sabes que eu acho que o dinheiro vem sempre como consequência disso. Eu não acho que nós possamos construir riqueza quando nós não somos seres ou cérebros decisores. Tu falas, tu dizes uma coisa que eu acho que é de extrema importância, e que tem a ver exatamente com isto tudo que acabaste de dizer, não é? Que é com a questão do treino, não é? Que da mesma maneira que nós aprendemos a andar de bicicleta, nós também temos que treinar o nosso cérebro. Qual é que é a importância, e pegando então aí nessa questão da libertação da dopamina, que é uma coisa que eu falo muito de nós utilizarmos aquilo que são as características naturais da criança, que a criança é naturalmente curiosa, a criança é naturalmente mais motivada do que um adulto, e de como é que nós conseguimos, lá está, conhecendo melhor estas estruturas do cérebro, como é que nós conseguimos utilizar isso a favor, seja da aprendizagem da educação, seja da educação financeira infantil, seja de qualquer coisa que a gente quer ensinar à criança. Nós hoje em dia em neurociência sabemos que existem janelas de oportunidade, né? Também conhecemos a neuroplasticidade e sabemos que ela é uma característica ao longo da nossa vida toda, mas de facto existem janelas de oportunidade, existem momentos onde o nosso cérebro tem um caráter mais de esponja, e esse caráter mais de esponja está muito pautado por algumas características que tu falaste, nomeadamente uma curiosidade face ao que está à minha volta, não é? O cérebro, para entender este mundo onde está, social, onde está integrado, precisa ter curiosidade face ao que está externo dele, não é? Perceber o que é isto, como é que as pessoas se relacionam, porque é que as coisas acontecem desta maneira. E esta janela de oportunidade que existe na primeira infância é uma excelente janela de oportunidade para nós, através da curiosidade mais natural da criança, irmos permitindo que ela viva uma experiência de desenvolvimento de alguns conceitos, não é? Nomeadamente os conceitos da tomada de decisão, nomeadamente os conceitos de
ter um conjunto de metas que pode atingir passo a passo, nomeadamente o conjunto de cooperação numa escolha, nomeadamente o conceito de win-win, quando a literacia financeira permite isto, né? Ensaiar os conceitos do win-win. Então imagina, é como se fosse uma janela de oportunidade que nós temos para, enquanto adultos, criar experiências para que eles possam, de uma forma com menos atrito, desenvolver uma série de conceitos que vão contribuir para que eles lá mais à frente tenham menos atrito em algumas decisões. Imagina assim, é como se nós estivéssemos a preparar o cérebro dos nossos filhos, ou dos nossos alunos, ou das nossas crianças, para que tenham uma vida na adolescência e em adultos com menos atrito. É como se eles levassem um substrato que lhes permite ser adultos mais eficazes, ser adultos mais capazes de lidar com a vida adulta. E então, tu perguntas, mas nós também podemos fazer isso nos adultos? Claro que sim. Qual é o problema? É que a vida tem muito mais exigência nos adultos. Nós já não vamos estar a decidir se eu compro o gelado A ou o gelado B. Vou estar a tomar a decisão se vou para a profissão ou para a profissão B. Se tomo a decisão na minha vida de casar com a pessoa A ou casar com a pessoa B. Então, para além de também já temos um conjunto de experiências e de crenças, não é? Enraizadas muitas vezes, já que também para não dificultam. falar que podemos ter uma quantidade imensa de experiências de insucesso, não é? Imagina, o nosso cérebro não se estrutura como alguém, como competente ou incompetente nas coisas só porque sim. O nosso cérebro cataloga-nos como competentes ou incompetentes de acordo com a experiência de competência ou incompetência que tivemos. Então, imagina, se os meus pais, os meus educadores preparam uma possibilidade de eu viver experiências na infância com sucesso, o meu cérebro vai se capacitar como alguém que é capaz de superar aqueles desafios. E isto chama-se resiliência. A resiliência não nasce quando eu estou deitadinha a dizer eu sou super resiliente. Não é assim que as coisas acontecem. Eu sou resiliente quando eu percebo que consigo voltar à minha vida depois de ter sofrido algum desencanto, alguma tristeza, alguma frustração. E quando nós permitimos os nossos filhos lidarem com isso quando têm 5, 6, 7, 2, 3, 4 anos, nós estamos garantidamente a preparar aquela mente para quando chega aos 14, 15, 16, 17, 40, 50, ser uma mente mais capaz para lidar com menos atrito à vida. E a literacia financeira infantil está cheia de desafios onde nós podemos convidar os nossos filhos a lidar com isso de uma forma precoce, entendes? Com curiosidade, com menos impacto e, sobretudo, dando-lhes a percepção de que eles são capazes de superar alguns desafios. Porque os micro-desafios que nós estamos a preparar agora para eles são passíveis de ser ultrapassados com alguma ajuda, com algum caminhamento, com alguma aproximação dos adultos. Lá à frente, se eu não tenho experiência de sucesso, é possível que eu tenha um cérebro menos decisor, um cérebro menos capaz de lidar com a vida, um cérebro que se acha mais fraquinho para tomar decisões, entendes? Então essa é a relevância de eu ensaiar na infância o que eu quero ser em adulto. Falaste aí de outra coisa também que eu costumo referir como sendo... tu falaste pelo lado positivo, mas fazendo aqui a conexão, um dos erros que eu costumo dizer que os pais cometem quando começam a fazer a implementação de um processo de mesada é exatamente darem aos filhos antecipadamente um sonho para o qual ele está a trabalhar, não é? Vamos imaginar que eles estão a trabalhar para a bicicleta e que estão a juntar dinheiro para a bicicleta e ainda não conseguiram juntar tudo. E de repente o pai ou a mãe chega à casa e diz assim, filho, já só faltava 10 euros e a mamãe já comprou aqui a bicicleta. E tu falaste aí exatamente que ao fim e ao cabo é perdermos a janela de oportunidade de ser ele próprio a sentir aquela conquista. Os pais obviamente fazem isto na melhor das intenções e achar que estão a fazer o melhor possível e que a criança não vai ter esta percepção, mas a realidade é que isto feito muitas vezes tem consequências. Claro, imagina, nós perdemos a experiência do passo a passo, não é? E depois vem muito aquela questão, e hoje em dia numa sociedade muito imediatista nós temos isto, que é, nós queremos a parede logo toda pronta, não percebemos que a parede é um conjunto de vários tijolos. E quando nós estamos... juntámos 10 euros, 20, 30, o primeiro aniversário, a Páscoa, o Carnaval, o Dia da Criança, e depois vem mais um aniversário, e depois vem mais uma nota. E houve uma jornada, uma experiência montada para que numa jornada o meu filho chegasse àquilo. Eu posso dizer, olha, vou-te dar este dinheiro e te vamos comprar. Posso, mas imagina, o objetivo é a bicicleta ou é a jornada?
não é? É que e tudo o que se construiu até lá, não é? Exatamente. É que se o objetivo é a jornada e tudo o que se construiu até lá, então mais valia eu fazer um desafio de limpeza para o fim de semana. Pessoal, lembrei-me de um desafio de limpeza para o fim de semana, quem limpar mais janelas ganha 10 euros. Percebes? Porque é a mesma coisa, só que eu estou a demonstrar, a dar mais uma oportunidade ao cérebro do meu filho perceber que aquilo foi uma conquista dele, foi do trabalho dele. E nós sabemos em neurociência que o trabalho é o principal motor do desenvolvimento da mente. Então, quando nós... E trabalho não é trabalho só adulto, Sim, não é? sim. Trabalho no sentido de eu tenho uma função e vou exercer uma função com um retorno. Então, mais valia um desafio, mais valia qualquer coisa que os pais se lembrassem do que chegar a dizer, olha, depois desta jornada toda, toma lá os 10 euros que falta. Pode-se perder a jornada. E aquilo soar como uma prenda, entendes? E tens uma frase que eu já citei, inclusivamente, que eu gosto bastante, em que tu dizes que o dinheiro, até porque ainda existe, infelizmente, no mundo, muitas crenças e negativas relacionadas a dinheiro, não é? Uhum. E tu tens uma frase que para muitos até é vista como polémica, que é o dinheiro que tu não tens hoje. Uhum. Corrige-me porque eu não me vou lembrar da frase completa, mas o dinheiro que tu não tens hoje é fruto de algum conhecimento que te falta para lá chegares, não é? É um bocadinho até diferente. Eu digo que o dinheiro que tu ainda não tens está na mente que tu ainda não Da tua construíste. mente que tu não construíste, exatamente. Porque lá está, o dinheiro, eu posso ter muito conhecimento e não ter a mente capaz de o operar. Não é? Eu posso fazer N cursos sobre investimento, mas não ter a coragem de investir o meu dinheiro e querê-lo continuar debaixo do colchão. Aquela velha questão de que sou um consumidor nato de cursos, tenho 1001 pós-graduações, mas depois não opero, não é? Não operacionalizo. Isso. A informação dá-me conhecimento, mas a ação dá-me transformação e dá-me poder para agir. Então, eu sou muito apologista de que o dinheiro que nós ainda não temos está na mente que ainda não construímos. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acredito que o dinheiro vai para onde existe valor. Okay? E acredito nisto com todas as minhas forças. Eu acredito que o dinheiro flui na direção do valor. E eu acredito que uma mente que tem valor é capaz de gerar oportunidades que lhe vão dar dinheiro. Okay? Eu acredito que uma mente que tem valor posiciona-se numa empresa como alguém que vale muito dinheiro. Eu acredito que uma mente que sabe pensar posiciona-se numa equipa como alguém que vale muito dinheiro. Eu acredito que uma mente que sabe questionar posiciona-se num círculo de pessoas como alguém que vale muito dinheiro. Então, quando eu digo que o dinheiro que nós ainda não ganhamos está na mente que ainda não construímos, eu quero dizer isto. Eu quero dizer que a nossa mente tem valor. Tem valor para quem nos contrata, tem valor para quem nos paga um serviço, tem valor para quem quer estar perto de nós. Então, se nós nos focarmos em dar valor à nossa mente, e nós podemos até falar qual é essa framework, qual é esse passo a passo que dá valor à mente, se nós nos focarmos como alguém que constrói uma mente com valor, o dinheiro é só uma consequência disso. Isto é aquilo em que eu acredito com todas as células do meu corpo. E queres falar dessa framework? Sim. Agora deixaste a curiosidade. Bora lá, porque isso é que importa, não é? Então, para mim, em adultos existem 4 pilares, em crianças existem 3 pilares. O primeiro pilar é construir uma mente que sabe pensar, uma mente que sabe fazer as perguntas certas mais do que dar respostas, uma mente que sabe ir à procura da informação que ainda não tem, uma mente que sabe entrar num diálogo construtivo, uma mente que sabe desenhar estratégia, uma mente que tem tudo isto tem um pensamento com muito valor. E se tu pensares dentro de uma empresa, alguém que faz as perguntas fraturantes é uma pessoa que vale mais. Uma pessoa que sabe ir à procura do que ainda não sabe é uma mente que vale mais. Uma pessoa que sabe dialogar construtivamente e não destrutivamente é uma mente que vale mais. Então, pensar como alguém que gera valor. A segunda é comportar-se como alguém que gera valor. E aqui tem muito a ver com nós não sermos muito reativos e sermos mais ponderados nas nossas reações, não é? É termos a capacidade de, perante um problema, não sermos a pessoa destrutiva que diz está tudo mal, ser a pessoa que diz pessoal, bora lá, vamos nos sentar e vamos encontrar uma solução para isto, porque ter problemas é isto mesmo, não é? Senão tu tens tarefas. Ter problemas é tu não, em determinado momento da tua vida tu não saberes o que é que vais fazer numa determinada situação. Aliás, a vida sem problemas não era viver, não é? Agora imagina tu teres uma mente capaz de olhar para os problemas como um desafio.
Aqui está uma excelente oportunidade de eu desenvolver uma competência. Isto parece fácil, não é? Mas é muito difícil. A maior parte das mentes são muito mais reativas ao problema. Porque é que isto foi acontecer comigo agora? E não o primeiro pensamento que é, ok, ainda bem que isto aconteceu, porque me vai dar informação para o futuro. Então, a forma como tu te comportas é muito importante. E, por fim, a forma como tu te relacionas. E esta parece muito básica, mas mais uma vez não é. As pessoas têm tendência a querer que os outros lhes percepcionem valor. Só que o valor não é eu bater no peito e dizer eu tenho imenso valor. Claro. Isto não acontece assim, não é? Como é que tu dás valor a alguém? Quando aquela pessoa te entrega valor. Então eu costumo dizer assim, serve para ser servido. Porque se as pessoas quiserem continuar a ser servidos por ti, vão-te comprar invariavelmente, agora ou depois. Então, isto parece uma lógica que é simples, mas não é assim tão simples. Tu tens o hábito de, em todo o momento, agregares valor aos outros, estares genuinamente preocupada quando estás com alguém, a perceber como é que eu podia entregar, não sair daqui sem entregar algum valor a alguém. E tu repara que isto não é uma coisa muito comum, é quase um oceano azul de tantas oportunidades, porque a maior parte das pessoas posicionam-se para ti, o que é que eu posso tirar de ti? E não é o contrário, que é, como é que eu vou semear aqui uma semente de que tu um dia possas sentir a minha falta, possas sentir a minha necessidade. Então, eu acredito que nós podemos treinar os nossos filhos para isto. Em vez de treinar os nossos filhos para como é que eles podem tirar partido das situações, treinar os nossos filhos para como é que eles podem aportar valor às situações. Então, quando nós temos estas 3 características, invariavelmente, nós somos uma mente que produz mais valor. É engraçado que eu diga essa última frase de maneira diferente. Se calhar é por causa da história do dinheiro, que eu digo assim, enriquece os outros que vais enriquecer de certeza. É igual, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não tendo aqui, às vezes as pessoas dizem, lá estás tu e o dinheiro. Não, porque enriquecer pode ser de várias formas, não é? Pode ser enriquecer intelectualmente, Óbvio. Pode ser... Óbvio. A riqueza tem várias expressões consoante a pessoa. Cristina, faz o exercício de tentar perceber as pessoas que são mais bem-sucedidas ou que construíram mais riqueza. E tu vais ver que ou elas herdaram essa riqueza de algum lado, então temos que escolher, investigar não a mente delas, mas quem produziu essa riqueza. Agora, quem produz riqueza tem estas características. Vai estudar as biografias de quem tu quiseres. Quem produz riqueza tem estas características. E isto não é só ser boa pessoa, é ser, para além de ser boa pessoa, é ser alguém que é capaz de perceber que o dinheiro que vai ganhar vem sempre do valor que ela vai produzir. Claro, é sempre uma consequência. Sempre. Só que as pessoas ficam aquela coisa do eu vou estudar mais para produzir mais valor, eu vou tirar mais cursos de desenvolvimento pessoal para produzir mais valor. E não é aí que está a questão. A questão é quem é que tu és. Não é com quem é que tu queres te parecer. É com quem é que tu és, qual é o valor que tu aportas às situações. E se nós nos focarmos em desenvolver os nossos filhos, a forma como eles pensam, a forma como eles se comportam, a forma como eles se relacionam, muito dificilmente nós poderíamos fazer mais alguma coisa pela vida deles. Tu agora falaste aí, foste buscar aí uma coisa que muito importante, que tu também falas muitas vezes, acabaste por passar aí en passant, mas eu não te posso deixar de não falares disso, que é exatamente, tu falaste aí, as pessoas estão sempre à procura de mais conhecimento para aportar valor, para entregar valor. E vem aqui, lembrei-me logo automaticamente da velha questão do nós temos que estar desconfortáveis para crescer, nós temos que estar. E não é necessariamente assim. Não, pelo contrário. Eu acredito que o jogo se joga no sentido inverso. Eu acredito que o jogo se joga em descobrirmos a nossa zona de conforto, implementarmos aí esforço estratégico e sermos fenomenais em alguma coisa. Há muito aquela questão do sempre que nós estamos na nossa zona de conforto, então é porque nós não estamos a desenvolver-nos, ou nós não estamos a produzir, ou nós não vamos ter sucesso, não é? Aquela questão do ou estamos em sofrimento, ou então não somos suficientemente bons para este mundo do empreendedorismo. E isso é uma treta. Principalmente porque se nós formos ver, a grande maioria das pessoas que fala sobre isso está do alto da sua zona de conforto a fazer aquilo que quer que os outros façam e dando-lhe dinheiro em troca, não é? Então eu não acredito nisto. Eu acredito mesmo que nós temos que perceber onde é que nós somos bons, o que é que nós fazemos com gozo, com gosto, com aquilo que nos energiza. Porquê? Porque se nós estivermos no desconforto, naquilo que nos energiza, naquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer em fazer, o estado de flow para onde vai o nosso cérebro permite-nos alavancar um resultado muito maior com muito menos esforço. Imagina, é como se o nosso cérebro estivesse a fazer uma corrida
contra o tempo, super energizado, super a dizer, eu quero muito lá chegar, então parece que a corrida passou e nós chegámos à meta e nem demos por nada, ou num calvário pesado, cinzento, a fazer coisas fora da nossa zona de conforto. Eu costumo sempre dar este exemplo, não é? Quando nós olhamos para os empreendedores, tens que perder o medo de falar em público, porque senão nunca vais ser ninguém. What? Como assim? Então e quem é que está atrás do palco? Quem é que monta a estratégia daquele negócio? Quem é que analisa dados daquele negócio? Será que nós não somos mais do que só feitos para brilhar em cima de um palco? Nós não somos também feitos para colaborar estrategicamente com outras pessoas? Alguém que seja mais analítico, alguém que seja mais introvertido, pode ser incrível atrás do palco, e quando eu digo palco é fora dos holofotes, Sim, não claro. é? A fazer coisas que contribuem muito para um negócio, muito para a construção de Até riqueza. porque isso vai completamente de encontro, por isso é que se fazem as análises aos perfis comportamentais, não é? Mas Para parece que uma equipa seja o mais interdisciplinar possível. E quando a Isso. gente fala em interdisciplinaridade, vejo eu, não sei se cá estou errada, não tem necessariamente a ver, obviamente que convém ter competências diferentes, mas pode ter a ver até com personalidades. Até convém ser com personalidades exatamente diferentes. Porquê? Uhum. Porque vai haver uma pessoa que é muito mais dominante e, portanto, tem características naturais Isso. para fazer determinadas coisas, e vai haver uma pessoa muito mais analítica, muito mais preocupada com o detalhe, que também é fundamental. Isso. A nossa zona de conforto é aquilo que o nosso cérebro faz com o mínimo esforço. Porque ao longo da nossa experiência nos fomos toldando para aquilo. Não é? Então imagina, se nós soubermos identificar qual é a nossa zona de conforto e colocar esforço aí, a probabilidade de dispararmos na nossa performance é brutal. E mais do que disparar na performance, viver uma vida que é digna de ser vivida, porque tem menos sofrimento e mais gozo. E se nós não estamos cá para isso, então não sei para que é que nós estamos. Olha, Karina, visto que tu tens uma voz importante na aplicação Sim. das neurociências na educação, como é que tu achas que a neurociência ou as neurociências podem ajudar a criar práticas educativas que promovam um desenvolvimento financeiro saudável e feliz nas crianças? Olha, então eu vou-te falar em questões que tanto podem ser aplicadas na educação formal e informal, não é? Nós falamos na educação formal quando é feita pela escola e informal quando é feita em casa. Eu acho que tanto na escola como em casa existem janelas de oportunidade muito interessantes para desenvolver a mente que gera riqueza. Então eu vou-te dar aqui 3 ou 4 características que eu acho que são transversais e que nós tanto podemos aplicar na escola como em casa. A primeira é o pensamento flexível, não é? E o que é o pensamento flexível? É aquela coisa de tentar encontrar soluções para coisas que nós ainda não sabemos, não é? Nós temos tendência, o nosso cérebro tem tendência a ir à procura das respostas que já conhece. E nós podemos convidar os nossos filhos, os nossos alunos, a pensar sobre aquilo que ainda não conhece. Se o céu não fosse azul, que cor é que tu achas que o céu teria? E porquê? Não é? Olha, ao que é que tu achas que estão pregadas as gotas da chuva antes de caírem do céu? E deixar o pensamento fluir. Porquê? Porque é exatamente este pensamento que tu vais usar em adulto quando precisares de encontrar resolução para os teus problemas. Ok, com o que eu sei, eu não consigo resolver este problema. Mas e se eu soubesse outras coisas, o que é que seria? E isto é o pensamento flexível. A segunda questão tem a ver com o pensamento crítico e criativo. Mais a questão do pensamento crítico, que é aquela questão de eu ser capaz de olhar para a realidade e criticá-la construtivamente. A grande maioria das pessoas não enriquece não é aqui dinheiro, não é? Não constrói riqueza da sua vida porque está muito mais preocupado em encontrar justificação para os problemas e porque é que eu não posso sair daqui, e é óbvio que eu não posso sair daqui, do que pensar, ok, e se eu conseguisse sair daqui, como seria? Terceira coisa, ter muita clareza sobre o que é que eu tenho e quem são as pessoas e quais são as características que eu não tenho e que preciso ter ao meu lado. Isto é muito importante e nós começamos a perceber isso já nos trabalhos de grupo do 4º ano, do 3º ano, ok? Há sempre um miúdo mais criativo, um miúdo que faz desenhos incríveis, um miúdo que faz resumos incríveis, um miúdo que tem uma letra incrível, um miúdo que não tem nada disto, mas adora fazer apresentações orais. Porque é que nós não pegamos naquilo que é o talento das crianças e vamos à procura daquilo que eles ainda não são, não é? E a escola está muito orientada para isto, para aquilo que eles ainda não são. Ainda não são capazes de fazer, e muito menos para potenciar o talento das crianças. E depois a quarta, que eu acho que tem muito a ver com construir riqueza também, que é a capacidade de ser resiliente emocionalmente. Ninguém constrói riqueza sem passar por momentos de tensão.
É impossível. Tu vais tomar decisões mais arriscadas, vais se calhar decidir por aquilo que não é tão óbvio, e é necessário tu teres um enquadramento emocional que te permite viver essa vida, não é? Aquele enquadramento emocional de, opá, isto não está perfeito, mas eu vou tentar. E a opinião dos outros? O que queres a opinião dos outros? Agora eu sei que o que importa é a minha opinião. Ou aquela questão do, mas o outro está a fazer outra coisa. O que queres o outro, não é? Aquela questão da competição com os outros esmaga-nos, dá-nos muito sofrimento. Então, termos aqui este equilíbrio emocional para conseguirmos viver uma vida que vai ter mais desafios. E ninguém constrói riqueza sem estes desafios. É aquilo em que eu acredito. Se estivermos a fazer desafios dentro da nossa zona de conforto, obviamente que a jornada é mais simples e mais entusiasmante. Karina, tu és mãe? Sou? Quero acreditar que já praticas educação financeira infantil em casa. E eu gostava que tu me contasses aqui um desses episódios, com um deles, não precisa de ser com todos, obviamente, no qual tu tenhas visto na prática que eu digo muitas vezes que o dinheiro acaba por ser aqui, é mais como uma ferramenta. É óbvio que a gente lhes dá competências financeiras depois para a vida, mas ela serve também como mais uma ferramenta para nós trabalharmos um conjunto de coisas. Daquilo que tu já praticas, o que é que tu já consegues ver de palpável e concreto que dê resultados? Olha, eu acredito que muito do trabalho do meu filho na escola pode e deve ser recompensado com dinheiro. Nós temos um sistema de recompensa de notas em que ele recebe e paga de acordo com aquilo que são as próprias expectativas dele, não é? Ele tem expectativas de ter 5 e 4, não tem a expectativa de ter 3, então nós chegamos a um acordo, que é os resultados que ele constrói com o seu conhecimento dão-lhe determinadas recompensas, os resultados que ele não constrói com o seu conhecimento dão-lhe determinadas coimas. E nós fazemos um jogo que funciona muito bem dentro da nossa dinâmica familiar, de recompensa financeira e de coima financeira, se ele atingir alguns resultados. Agora a questão é... mas isso é só orientar-nos para as notas. Não, a questão é que não é só notas, ok? A nota é uma consequência do trabalho dele. Tem muito mais a ver com ele cumprir as rotinas diárias que ele e nós, pais, ajustamos para que ele tenha boas notas. Então imagina, há muitos pais que linkam à nota, não é? Tiveste esta nota, então tens esta recompensa. Nós não linkamos à nota, nós linkamos ao percurso. Ao percurso, pronto. Okay? Só para fazer aqui a salvaguarda, porque como sabem, na Yamana a gente é completamente contra a remuneração de notas. Resultado final. Não é? Porque a nota não é aquilo que está de acordo com a performance dele, não é? A nota é uma coisa que... É o resultado, é a consequência de... Então vê, é muito interessante tu linkares a recompensa ao processo. E o processo pode ser partido, que esta montanha de ter notas pode ser partida em várias etapas, não é? Tu podes partir à etapa de... hoje tive aula de História. O que é que eu fiz com essa aula quando cheguei a casa? Eu tenho 3 ou 4 ideias no meu bloco de notas sobre aquela aula? Tenho. Então isso é uma recompensa. Entendes? Então vê, eu dizer ao meu filho que quando chega a casa olha para aquela aula e consegue resumir aquela aula em 3 ou 4 notas, eu não estou a preparar a nota diretamente, mas eu estou a preparar o percurso para ele ter as notas que quer ter. Entendes? Então isto faz muita diferença. Ou aquele mapa mental que ele construiu, ou aquela dúvida que ele tirou com o pai e com a mãe, não deixou para o dia seguinte, ou com a professora nos primeiros minutos da aula seguinte. Então nós podemos elencar como é ser bom aluno, como o bom aluno se parece. Esta que é a questão muito importante. O bom aluno não se parece só em ter boas notas, não é? Isso é só o resultado final. Como é que o bom aluno se parece? Elenquem 5, 6, 7, 8 características disto e depois vão criar um sistema de recompensa para as características e não para a nota. Afinal ao cabo é aquela velha questão de as atitudes e não o comportamento em si. Podemos falar em comportamento também, não é? Porque as atitudes são também comportamento. Mas eu percebo porque é que estás a linkar dessa forma e sim, poderemos dizer isso, que não é o resultado, é o passo a passo que fez lá chegar o resultado. É muito fácil fazer este exercício. Sentem-se e pensem, discutir com os vossos filhos como o bom aluno se parece. E vocês, se responderem a esta questão, vocês vão ver que a nota
é só uma consequência disso. Como é que o bom aluno se parece? O bom aluno parece a não deixar matérias a acumularem-se ao longo de uma semana inteira, não é? O bom aluno parece quando é capaz de colocar dúvidas ao professor que não entendeu. O bom aluno parece quando é aquele que respeita a sua vez de falar e sabe como é que é o comportamento adequado em sala de aula. E recompensem isso e não o produto. E quando eu digo recompensar com dinheiro, podemos recompensar com dinheiro ou com outra coisa qualquer, ok? Eu acho, de facto, que na sociedade onde nós vivemos, todos nós vivemos em função de ganhar dinheiro. Portanto, quanto mais natural for isso desde cedo, mais natural vai ser isso também lá à frente. Portanto, na os vida critérios adulta. ficam claramente definidos. Sem dúvida. E então agora ponho a questão ao contrário. Mas isso também lhe dá a liberdade de escolha dele não querer ser. E então? Mas aí é penalizado ou não? Não, quer dizer, Ok. isso depende de pai para pai, não é? Eu costumo dizer que nós somos fisicamente impossibilitados de obrigar os nossos filhos a ser o que quer que seja, tá? Então eu acho que faz muito sentido nós negociarmos com os nossos filhos o que é que eles querem ser também. Ok? Eu posso exprimir qual é a minha expectativa em relação ao meu filho, mas é a minha expectativa em relação ao meu filho. Ele pode ter outra, e na verdade ele é um ser humano em construção. Então eu acho muito importante fazer este trabalho com os nossos filhos e não ser uma imposição. Olha, eu acho que o bom aluno se parece Porque assim. senão vamos estar aqui na questão da validação. Ele vai estar a fazer para agradar os pais. E na verdade eu estou a toldar uma pessoa que eu não sei se é aquela, aquela pessoa que o meu filho quer ser neste momento, não é? E não há grande liberdade aqui dentro. Eu acho que nós temos que dar alguma, obviamente com o bom senso de ser um adulto a dialogar com uma criança, não é? E há coisas que são inegociáveis, há outras que são negociáveis. Estamos mesmo quase a terminar e, portanto, queria-te só fazer aqui uma última pergunta, porque acho que é inevitável nos tempos em que estamos a viver hoje em dia, que é como é que tu vês o futuro da educação, neste caso financeira, para a próxima geração, e qual é o papel da tecnologia, o que é que achas que ela vai desempenhar nesse papel? É inevitável, tendo em conta que estamos aqui a passar por esta questão, ainda por cima agora mais com a inteligência artificial. Sim, sim, eu acho que não dá para nós voltarmos atrás na questão da tecnologia. Eu acredito que nós devemos educar os nossos filhos urgentemente acerca da tecnologia, não é? Nós podemos pensar, por exemplo, em ferramentas de inteligência artificial e da importância que tem a capacidade de questionar, não é? A maior parte das ferramentas de inteligência artificial vai-te dar uma resposta que está diretamente relacionada com a tua boa capacidade de fazer perguntas. Então, olha aqui, novamente a questão de... Não interessa a resposta que eles dão, interessa a pergunta que tu lhes vais fazer, não é? Olha, mais uma vez uma oportunidade aqui de nós treinarmos os nossos filhos para saberem questionar a vida. Então, aquilo que eu acredito é, as pessoas que mais vão construir riqueza têm a longo prazo, aliás, a curto prazo para a longo prazo terem estas características, aquelas 3 preocupações que eu te disse. Elas têm que questionar o mundo e fazerem boas perguntas. Atrás de uma boa pergunta, vem sempre a possibilidade de tu encontrares uma boa resposta. Tá? A capacidade de se gerirem emocionalmente e regularem emocionalmente. Mas o que isso tem a ver com a literacia financeira? Tudo, não é? Nós sabemos que as pessoas que... A dificuldade de investir advém muito da tua incapacidade de veres uma riqueza rápida. Não é? Por isso é que se chama investimento, não é? Que é uma jornada a longo prazo. Porquê que as pessoas não investem? Bom, por dois motivos. Ou por falta de conhecimento, ou se não é falta de conhecimento, é falta de crença de que o juro composto vale mesmo a pena, não é? que isso não é só uma reta num gráfico. Existe. E é realidade. Só que tu, para fazeres isto, tens de ter uma mente capaz de entender isto. De entender que o que agora é pequeno vai ser uma bola de neve de lá à frente. E tu precisas de dar isto ao cérebro das pessoas, à capacidade de entenderem estas situações. Então eu acredito muito que no futuro a literacia financeira, que eu acho que não é assim tão futuro, é presente e é urgente, acaba muito por afunilar nesta necessidade urgente que nós temos de perceber que a mente se treina desde fases muito precoces a tomar boas decisões, a fazer boas perguntas, a desenvolver a curiosidade e a procura pela informação, a relacionar-se com os outros, a perceberem que é que são bons, que se possam tornar gigantes e enormes e soberbos. Então, tudo aquilo que eu partilhei contigo é aquilo que eu acredito que agora, não é no futuro, é agora, é necessário para lá à frente nós termos uma mente capaz de gerir riqueza. E na tecnologia, ensinarmos os nossos filhos a pensar o uso daquela tecnologia. Não é aquela coisa do está proibido usar ChatGPT. Porquê? Não está proibido. Vamos lá usá-la da melhor maneira, não é? Eu tenho que ler um livro, vou pedir ao ChatGPT para me fazer o resumo. Isto é ser calão,
não é? Mas eu li este livro, tenho esta ideia, ChatGPT, que ideia é que tu tens? Então isto já faz uma diferença brutal, não é? Olha, estes são os 3 tópicos que eu tirei do livro. Gostava de saber também a tua opinião A velha acerca questão do de livro. utilizarmos, ao fim e ao cabo, a nosso Isso. favor aquilo que são inevitabilidades, não é? Isso. Portanto, E não quem vale a souber pena. usar melhor vai construir Vai estar à riqueza frente. e estar à frente, obviamente. Karina, para fecharmos, vamos Sim. aqui a um quiz final. Bora. E por isso vou-te pedir aqui para escolheres 2 números de 1 a 10. Ok. Cada número corresponde aqui a uma pergunta e depois, se tiveres logo resposta, respondes, se não pensas um bocadinho e depois respondes. Obviamente são aqui umas charadas. Bora lá. Portanto, de 1 a 10. 4. Vamos ao 4. Se tivesses que começar hoje o processo de educação financeira dos teus filhos, o que é que fazias diferente? Teria começado mais cedo. Nós achamos muitas vezes que, e com mais intencionalidade, nós achamos muitas vezes que é preciso que eles percebam, não é? Porque ficamos naquela ideia de que a literacia infantil é dar-lhes informação sobre o dinheiro e não é, não é? O retorno à calma é uma característica imensa de quem constrói riqueza, não é? Aquela coisa do, eu hoje tive um dia péssimo, eu mereço ir para as compras. Isto é a pior coisa que tu podes fazer pela tua literacia financeira, não é? Porque estás a dizer ao teu cérebro que tu precisas de, porque tiveste um dia difícil, recompensá-lo com dopamina grátis. E isto é péssimo. Então, ter a noção de que a literacia financeira não acontece aos 6, 7, 8 anos. Aos 6, 7, 8 anos as crianças vão ser diferentes se nós nos preocuparmos com algumas coisas lá Eu atrás. costumo dizer que é do 0. Eu também costumo dizer que sim. Segundo número. 6. Qual é a experiência financeira mais memorável que tiveste na infância e como é que ela influenciou a tua visão sobre o dinheiro? Deixa-me pensar. Sabes que eu não tive grandes oportunidades de desenvolver a minha literacia financeira em infância. Eu não tenho a história da jornada do herói, não é? Que passou por imensas dificuldades na vida e teve que... Não, eu já parti muito à frente e nunca tive dificuldades financeiras. Mas isso levantou-me outra questão, que foi eu nunca precisar de nada. Então, se eu te disser que talvez o meu maior desafio foi eu criar a necessidade de construir coisas, porque eu não tinha grande necessidade. Se calhar isto não ficou lindo, maravilhoso para o final do teu podcast, mas esta é a verdade. Eu acho que muitas vezes nós temos tendência a dizer que as pessoas que não partem do zero têm a vida facilitada. Eu não vejo nada assim. Eu vejo como um grande desafio para essas pessoas terem necessidade de criar necessidade. Para mim não podias ter acabado melhor, porque Foi. A minha história é muito parecida. Mas é um grande... E sabes que às vezes nós desvalorizamos quem já começa de algum lado. E temos uma crença imensa, porque nós achamos depois que a nossa história não tem graça, que ninguém quer saber. E não é verdade. E não é verdade. A quantidade de vezes que eu tive que me superar para dizer sim, eu preciso de construir por mim, também tem o seu valor. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que já tenha ficado bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa. Foi incrível ter-te aqui mais uma vez. Vou-te pedir para deixares aqui uma mensagem final. Eu acho que foi super esclarecedor. Se para mim foi, eu também acredito que lá em casa tenha sido. O que é que tu gostavas de deixar como mensagem final? Sentem-se hoje com os vossos filhos a pensar como é que o bom aluno parece, como é que o bom filho parece, como é que boa pessoa parece, e tangibilizem isto na vossa vida, na vida dos vossos filhos. Não deixem para amanhã, não deixem para depois, porque todos os momentos são muito importantes e nós temos que tangibilizar para que eles saibam exatamente o que é que nós esperamos deles, sabes? Muitas vezes nós passamos a vida a dizer aos nossos filhos o que é que eles não têm que ser, não faças isso, não faças aquilo, não faças aquilo, e não lhes dizemos o que é que eles têm que ser, o que é que nós gostaríamos que eles fossem, o que é que nos rebenta o coração por eles serem. Então sentem-se hoje com os vossos filhos e tangibilizem aquilo que vocês sonham para eles, aquilo que eles sonham para eles, e isso passa a ser uma coisa que pode ser transformável e não mais uma informação, um podcast naquela pastinha do LOL que eu nunca vou ver. Karina, mais uma vez obrigada, foi incrível. Obrigada, eu. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças e da sua família. Lembrar ainda de me seguirem nas redes sociais, que estão mesmo aqui em baixo, para receberem informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil, acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e ainda ficarem a conhecer-me um pouco melhor. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade financeira da sua família. Até lá!